Trazendo aí agora os depoimentos, né, do técnico Thiago Kozlowski, que pelo menos dessa vez deu uma entrevista sem aquela pressão das derrotas, né, como anteriormente. Uma grande vitória do Coxa lá em Porto Alegre. É verdade, Linha, uma vitória que deu uma animada ali no ambiente do Coritiba, inclusive, e com essa sequência de jogos em casa, né, também só um jogo fora nas próximas 4 rodadas, que é contra o Lanterna, né, o América Mineiro, vem perdendo de todo mundo no Campeonato Brasileiro. Coritiba se anima ainda mais para tentar, né, esse milagre, né. A gente acabou de subir, por exemplo, uma matéria lá no nosso portal ric.com.br falando que a chance do Coritiba de escapar do rebaixamento é apenas de 1%, né? Então é muito pequena a chance de permanência. Seria um milagre parecido com o do Fluminense de 2009, que inclusive rebaixou o próprio Coxa com empate aqui o vô Coxa doido e o tio Wilson, né, que seguem a gente aí também nas redes sociais e sempre acompanham o programa, eles falam 1% de chances, 99% de esperança. É isso aí. A odd pra vitória do Coxa ontem, antes do jogo, era 9. Né? Do Cuiabá, hein? E o Linhares também, do Cuiabá lá. O Cuiabá vai ganhar. Eu arrisquei. Eu mandei, tava 0-0 o jogo, eu mandei lá no grupo, né? Falei assim, olha, o Cuiabá vai cometer um crime. Se você tivesse colocado vitória do Cuiabá. Do Coxa com Cuiabá. Do isso aí Coxa. Ia dar uma odd de 50. Não, 2 jogos. Coxa, vitória do Coxa, do Cuiabá e o empate do Santos, dava pra ganhar uns 40, mais ou menos, mil. Não, isso aí, ia dar uma odd mais de 100 isso aí. Mas enfim, né, voltando a falar aqui do Coritiba, né, o Coritiba que quebrou a banca, né, pra quem foi lá e apostou no Coritiba, quebrou a banca, vitória por 4-3, a gente vai ouvir a partir de agora o técnico Thiago Kozlowski, ele abordou vários pontos, inclusive estratégia de jogo utilizada, análise dele da partida, a gente vai começar, e também a arbitragem, né, a arbitragem foi um ponto muito polêmico, a gente vai começar ouvindo o Kozlowski falando das ideias dele pra essa partida contra o Inter. Dá parabéns aos atletas, né, que fizeram com maestria hoje o que nós combinamos, né, e principalmente a entrega, né, hoje que a primeira vez que o Coritiba vence aqui no Beira-Rio na era dos pontos corridos, essa era uma situação que a gente também pensava bastante, né, de trazer essa vitória para nossa torcida, né, principalmente depois do jogo contra o Santos, que foi uma derrota doída, onde se o Coritiba realmente não perde um jogador ali, a gente realmente não perderia aquele jogo, né, na situação normal, né. O jogo começa, a gente já sabia que o Inter é muito forte dentro da casa, até pela escalação que o Kudê pôs, ele pôs uma equipe mais leve, uma equipe que tinha um trato com a bola melhor, até pelos jogadores que ele colocou no meio, né, principalmente com a entrada do Johnny ali, dá uma circulação na bola, uma qualidade de saída muito boa, né, então a gente sabia que ele ia tentar definir o jogo nos primeiros minutos, né, nós conseguimos controlar isso, né, nós tivemos um escape ali com o Garcês, que gerou a expulsão do zagueiro, do Vitão, e aí sim o jogo muda, né, aí com certeza nós mudamos um pouco a maneira como nós vimos o jogo, né, também mudamos o posicionamento de alguns atletas em campo, né, mudamos a trinca, né, para que a gente pudesse ter uma qualidade melhor de saída, e aí o jogo começou a fluir bem para o nosso lado e a gente conseguiu as vitórias. Mudou a trinca porque o William Farias estava suspenso, né? Foi expulso diante do Santos e ele substituiu ele, o Thiago Kozlowski substituiu o Farias com o Bruno Gomes, né? Um jogador de mais saída pro ataque, enfim. Claro, o Coritiba teve um a mais logo no comecinho, também ajudou bastante na estratégia do Kozlowski. O Kozlowski também elogiou a atuação do Coritiba, né? Ele falou um pouquinho agora, parabenizando os atletas na primeira resposta, mas ele falou mais sobre a atuação dos jogadores, sem Slimani, sem o William Farias, com o Bruno Gomes, com também o Maurício Garcês no ataque, ele que fez o primeiro gol dele com a camisa do Coritiba. Quando você joga contra grandes equipes, e essa é uma situação aqui, né, no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato, na minha opinião, esse ano o mais disputado de todos, né, você não pode perder chances claras de gol, né, nós criamos ali, principalmente no primeiro tempo, chances claras de gol, né, porque o adversário, ele não vai perdoar, né, principalmente um adversário do calibre do Inter, né, então, lógico que eu lamentei, né, eu fico feliz porque a gente criou, né, mas eu lamentei as chances perdidas porque era uma oportunidade da gente pisar na frente e o jogo entrar numa situação um pouco mais confortável pra gente, né, então eu acho que isso a gente vem melhorando, né? Porque o Coritiba ele melhora criando mais chances, né? Consequentemente, quando você cria mais chances, você tem mais chance de fazer o gol, né? Porque quando você cria, né? Então isso que me deixou feliz, né? Mas a gente hoje também teve competência para matar o jogo nos momentos certos, né? Nós conseguimos marcar os gols em momentos cruciais da partida, isso me deixou bastante feliz. Fora a entrega dos atletas, né? Que eles tiveram hoje muito boa, né? Independente do Inter estar com um jogador a mais ou a menos, é o Inter, é uma equipe muito qualificada, com o torcedor empurrando 30 mil pessoas hoje aí no Beira-Rio, então é muito complicado ganhar do Inter aqui, por isso que eu fiquei muito feliz, né?
Outro ponto de destaque da coletiva foi justamente o Maurício Garcês, né? Ele que entrou no lugar do Slimani, jogou de fato como um atacante, ele abriu o Robson pela direita numa linha de 4 jogadores com o Marcelino e o Garcês no ataque. O Garcês fez 2 gols na partida, um de cabeça anulado por impedimento e o outro, o gol que abriu o placar no Beira-Rio, o gol no rebote ali da jogada pela direita também com o Natanael e o Robson, que daí o Garcês acabou aproveitando, conseguindo abrir o placar pro Coritiba. Primeiro gol do Garcês, ele como titular, né? Jogando de atacante, não jogando aberto pelo lado. Garcês foi um dos destaques do Coritiba na partida de ontem. A entrada do Garcês, ela passou muito pelo que você falou, né? Uma situação de velocidade. O Garcês, quando jogou fora do Brasil e às vezes no Brusque, ele também jogava como segundo atacante, então ele sabe fazer aquela função. E aí, como eu falei, a estratégia ela passou muito em cima do Inter, né? Nós entendemos que ia ter uma troca na defesa do Inter, que ia entrar um determinado jogador ali, que foi nesse caso foi o Nico, e a gente queria explorar muito as costas deles ali naquela situação, né? Então, por isso da entrada do Garcês, né? Ele fez essa situação de 9, fez muito bem, né? E o Garcês também é uma situação de bola aérea, ele também tem uma bola aérea bastante interessante, né? Um cara que salta bem, cabeceia bem a bola, né? Então a gente queria ter a pressão na bola, ter o escape nos momentos necessários, porque a gente sabia que o Inter ia nos jogar para trás, até pela característica da equipe do Kudê, né? E nós tivemos hoje sucesso nessa estratégia e a gente ficou feliz, principalmente com o jogo do Garcês, que vem se consolidando aí como uma peça importante dentro da equipe, jogo a jogo. Garcês muito bem, o Coritiba conseguindo uma vitória inesperada, né, pelas contas que a gente fazia para escapar do rebaixamento. Coritiba que ganha moral, de acordo com o Thiago Kozlowski, depois de uma vitória desse tamanho contra o Inter lá no Beira-Rio. Essa vitória hoje nos dá uma moral muito grande, né, cara? Assim, a gente sabe que a missão é difícil, né? Nós temos o Grêmio agora em casa, uma equipe que, eu brinco, né, uma equipe copeira que sabe jogar os jogos, né? Tem seu treinador ali, um cara absolutamente vencedor e que sabe jogar jogos decisivos, né? Nós temos que tentar estudar o Grêmio, nos estruturar bem, descansar agora, né? Nos mobilizar lá em Curitiba para fazer um grande jogo e quem sabe sair com a vitória. E pra gente fechar, temos que falar do assunto arbitragem, né? O Internacional reclamou muito, a gente vai mostrar a nota que o Internacional fez já aqui no Bate Pronto. Antes, vamos ouvir o Kozlowski, porque o Coritiba também reclama da atuação do mineiro André Luiz Policarpo Bento na partida de ontem. Eu acho que a expulsão ela foi clara, né? Até a gente reclamou um pouco que teve o cartão amarelo, porque o Garcês estava indo em direção ao gol e o Vitão era o último homem, né? O Garcês estava claro que ele tomou a frente, ele ia ter a chance de fazer o gol, então a expulsão aí foi correta. Com relação aos pênaltis, ele estava tocando bem o jogo, ele tocou bem o jogo, assim, os 90%, né? Porque foi pênalti mesmo, aí foi pro VAR, tava na linha, foi pênalti, enfim, toda essa situação, né? O que para mim pegou foi 2 coisas. A primeira é o tempo de acréscimo, tá? E aí eu vou falar para você por quê. Porque é difícil você ver nos jogos do Brasileiro 12 minutos, 14 minutos de acréscimo. Já teve situações, por exemplo, em jogos que eu dirigi, em que teve VAR, teve todas as substituições, teve jogo parado e 7, 8 minutos. Essa é a média, né? E aí ele dá 12, depois mais 2, né? Então a gente foi com quase 15 minutos de tempo extra, né? Eu achei que foi um exagero da parte dele. E a segunda situação, que pode ser uma situação duvidosa, e para mim, olhando o vídeo ali, não foi pênalti. Não sei de onde. O nosso atleta estava de costa, em nenhum momento fez menção de agredir, nada. Foi uma situação do jogo. Então, esse pênalti, eu achei que realmente foi inexistente. Poderia ter jogado o jogo por água abaixo, né? Tô falando do nosso sentido, né? Porque imagina um jogo tá 3-2, um jogo apertado, né? E aí você toma um gol de um pênalti que realmente não existiu, né? Então eu achei que esse pênalti realmente não foi, né? Mas no geral ele tocou bem o jogo. Tá aí, né? Reclamações também do Coxa. Vou pedir pro nosso Tarcísio Bart colocar a imagem da nota do Internacional na tela. Pra quem tá no nosso YouTube consegue acompanhar, mas o Internacional reclama bastante da falta de critério do árbitro, né? Do mineiro André Luiz Policarpo Bento, e também do VAR, o José Cláudio Rocha Filho. Ele quer VAR FIFA, né? Mas pra mim, o VAR foi muito bem na partida de ontem. Ele fala sobre as idas no VAR demoradas, que o jogo só teve 28 faltas, mas ele apresentou 13 cartões. Ele reclama do cartão do Johnny, o cartão do Maurício. O do Pedro Henrique foi um absurdo mesmo, porque o Pedro Henrique entra, o árbitro se perde na substituição e ele dá amarelo pro jogador do Inter. Então, assim, uma série de cartões muito questionáveis também. E aí reclama também do Bianchi, que deveria ter sido expulso de acordo com o Inter por uma falta dura do Arangues. O Bianchi recebeu o cartão amarelo. Fala que o primeiro pênalti assinalado pro Coritiba também foi confuso, já que o Bandeira marcou impedimento, mas parece que o árbitro do jogo não chegou a apitar, né? E daí o Bandeira levantou a bandeira, mas o árbitro
não apitou, o lance continua. Aí houve um pênalti claro do Dalbert no Robson, e o Robson fez o terceiro gol do Coritiba na partida. Enfim, o Inter se posicionando bruscamente aí de forma firme, forma muito firme mesmo a palavra, né? Contra a arbitragem no jogo, soltou essa nota oficial, e o Inter também terminou a nota dizendo que reforça que já se posicionou em outras oportunidades, sempre teve o mesmo retorno, não alterando o baixo nível apresentado pela arbitragem no Brasileirão de 2023. De fato, a arbitragem que em campo foi ruim, acho que o VAR consertou, e o Elísio até falou sobre isso na nossa jornada esportiva ontem. O VAR consertou muitos erros do árbitro mineiro na partida, mas no geral, de lance que eu tenho dúvida é o pênalti contra o Coritiba. O pênalti que decretou 4-3. Eu não sei qual a opinião da bancada de vocês também, mas falando de arbitragem, pra mim a dúvida é essa. E falando do Kozlowski, né, do que ele disse, acho que ele achou uma boa opção com o Garcês ali, já que o Edu não vem jogando, né, pro centro do ataque, né, até não pra jogar um pouco pelo lado. O Garcês vem entrando bem nas últimas partidas. A gente achou que ele ia entrar, né, com o Robson centralizado, né? Centroavante, era a minha ideia. E o Robson tava na ponta, mas funcionou, né? Foi uma maneira que ele encontrou ali de tentar fazer o ataque fluir, né? E o Garcês muito bem, né? Até antes da partida, a gente comentava, né, na rádio que a gente precisava realmente acompanhar, ver qual que seria a estratégia do Coritiba, porque a prioridade seria tentar bloquear as ações ofensivas do Internacional, que é um time muito rápido, é um time muito habilidoso, com Ener Valencia, Alan Patrick, jogadores que estão num excelente momento, né? E o Coritiba, claro, depois da expulsão ali, conseguiu finalizar muito mais e deu certo, né? Essa formação com o Robson dessa forma e o Garcês mais centralizado. Em relação à arbitragem, primeiro que eu acho que ele demorou demais, né, pra expulsar o Vitão. Acho que até o Vitão ali, ele tava quando ele recebeu o amarelo, ele pensou, nossa, tô no lucro, né? Foi bonzinho o árbitro. Tanto é que ele ficou ali na dele. Aí quando ele foi expulso, ele nem questionou, ele saiu pedindo desculpa pra torcida do Internacional, chorou na saída do gramado, e inclusive depois do jogo ele falou que podia colocar a derrota na conta dele. Então, assim, ele tinha clara certeza de que o lance ali em que ele tenta bloquear a entrada do Garcês, que era uma situação clara de gol, foi um lance crucial que, claro, fez o Internacional perder tudo que tinha montado para a partida, né? Mas o Coritiba também tem seus méritos, né? Não só por conta da expulsão, mas porque demonstrou durante todo o jogo fazer um futebol diferente do que vinha apresentando nas últimas 3 rodadas. Os pênaltis, né, que passaram por revisão, eu achei ok, só um deles realmente, esse que o Ale falou, que eu acho que é questionável, porque justamente o jogador do Coritiba, o Reinaldo, ele tava de costas ali, né? O árbitro assinala que teve uma cotovelada no Nico Hernandes e aí tapa, acabou, né, no rosto, né? Um tapa no rosto, né? Um cotovelo, né? Um tapa. Com a mão pra trás, mas assim, ele tava, na verdade, numa posição que é uma situação que ele não tava olhando o jogador, né? Ele tava de costas e foi uma situação clara ali na área. E aí, é claro, pela interpretação do árbitro, eu acho que pelo fato dele ter dado todos os outros pênaltis, ele utilizou o critério de dar, né? Do que evitar. Enfim, o Inter já vinha reclamando muito da arbitragem. E aí o Coritiba acaba tomando um gol ali já no finzinho, mas conseguiu controlar mesmo assim, né? Então, mesmo tendo tomado 3 gols, o Coritiba foi superior na partida, principalmente no primeiro tempo, perdeu boas oportunidades, e no segundo tempo, apesar da falha do Gabriel em um dos lances, né, que foi o gol do Bruno Henrique, um golaço, né, um chutaço ali, não entendi de fora nada. Da área. Ele tirou o braço. Eu não entendi, eu acho que ele achou que a bola não ia entrar, ele foi que fez assim, abaixou e a bola entrou, deu passou. Um golpe de vista e a bola caiu dentro da rede. Uma falha bizarra, realmente. E ele foi bem ontem, tá? Não, muita gente criticou, mas ele defendeu várias boas chances. Nessa altura do jogo, eu tava pensando no pan da partida, né? Claro, a gente podia falar dos jogadores de ataque ali, considerando o Gabriel, muito bem, e considerando muito o Gabriel. Porque no segundo tempo, o Internacional
foi muito melhor que o Coritiba, né? Conseguiu pressionar demais e o Gabriel fez boas defesas. Até aquele momento ele tinha tirado pelo menos 3 bolas assim difíceis. Então aí quando ele acaba fazendo isso com a mão, de tirar a mão, você fala, poxa, Gabriel, tava quase indo pro PAN, hein? Aí perdeu o PAN da partida, virou o Robson. Não teve jeito, né, Jânio? Muito teve bem. jeito. E olha só, registrando aqui algumas participações, o Sérgio lá do Pilarzinho. Boa tarde, hoje vamos de carona na alegria da TT, né? Pelo Coxa. A TT hoje tá de folga, tá de mudança, né? Hoje e amanhã tá cuidando aí da mudança. A TT tá de folga, mas hoje e amanhã ela trabalha muito mais do que nós todos aqui, né? O Antônio Essa Alves, lá mudança na aí. Bahia, torcedor do Coxa, achou que o Coxa jogou bonito. Ele mandou uma foto aqui do Coritiba lá de 1972, né? Com o Pescuma, Jairo, Hermes, o Vicente, o Cláudio Marques, o Nilo, Flecha, acho que é o Leocádio, o Fito, o Zé Roberto e o Dirceu. Olha que time tinha o Coritiba lá em 1972, né? Era o time do Coritiba. Foi, acho que o campeão do povo foi em 73, né? Campeão 73. do torneio. Uhum. Muita saudade dessa época, ele tá dizendo aqui.